Não há nenhum poder humano que sustente a salvação. Essa é a realidade que emana das Sagradas Escrituras. O homem por si só não pode sustentar aquilo que ele não conquista. Que nós possamos depositar nossa esperança única e exclusivamente naquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Bom dia a todos, que vocês possam continuar a buscar conhecimento acerca da palavra, mergulhando nas Sagradas Escrituras. Nós estamos com o nosso plano de leitura da Bíblia em um ano. Nós já estamos no dia 286, meditando nas Sagradas Escrituras. Estamos já no capítulo 58 de Isaías. Hoje nós vamos meditar do capítulo 58 ao 61. Observe também que nós temos meditado acerca dos fundamentos da fé. O que são os fundamentos da fé? Nós olhamos as confissões históricas e meditamos acerca daquilo que está ali estabelecido, olhando justamente como as Sagradas Escrituras se reportam e de maneira que isso possa edificar as nossas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje nós estamos no capítulo 5 também do Sínodo de Dort. Nós vamos entrar já nas refutações e nos erros. Que Deus nos direcione, nos abençoe. Vamos para mais um dia para a honra e glória do Senhor. Então, vamos para o primeiro erro do capítulo 5. Depois de explanar toda a doutrina da perseverança dos santos, o Sínodo rejeitou os seguintes erros. O primeiro, a perseverança dos verdadeiros crentes não é fruto da eleição, nem um dom de Deus obtido pela morte de Cristo, mas é uma condição da nova aliança que o homem tem a obrigação de cumprir pelo seu livre-arbítrio, antes da sua assim chamada eleição e justificação decisivas. Aqui nós temos o erro já manifesto de maneira muito clara para aqueles que leem as Sagradas Escrituras com uma honestidade intelectual, lendo ela de maneira integral. Naturalmente, nós cremos que eles ao menos se depararão com essa realidade. Claro que não se trata apenas de um conhecimento humano, e sim de uma iluminação divina. Nosso conhecimento não parte da intelectualidade, e sim do Espírito penetrando nosso coração, iluminando para que possamos compreender o que as Sagradas Escrituras dizem. Algumas pessoas ainda atribuem a sua salvação, a sua capacidade, a sua própria força. Mas, de qualquer forma, tudo isso já foi refutado. As refutações emanam justamente das Sagradas Escrituras. Para esse erro primeiro, a refutação diz: a Sagrada Escritura testifica que a perseverança segue-se à eleição e é concedida ao eleito pela virtude da morte, ressurreição e intercessão de Cristo. Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, conforme está escrito em Romanos 11, verso 7. Eu vou ler de maneira integral esse verso que diz: portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. E também, continua a refutação, e também aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a refutação. Não há nada que possa nos separar deste imensurável amor. Aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu na cruz do Calvário. Erro de número 2. Deus verdadeiramente supre o crente de forma suficiente para preservar, e está pronto para preservá-lo, nele se ele cumprir suas obrigações. Mas, mesmo estando prontas todas aquelas coisas necessárias à perseverança na fé, e que Deus usará para preservar a fé,
Ainda assim, sempre depende do arbítrio do homem preservar ou não na fé. Observe que sempre é dado uma ênfase à liberdade do homem. O homem, de fato, é livre. Livre justamente para fazer aquilo que a sua natureza faz. A natureza do homem só pode pecar porque ela está completamente corrompida, de forma que todos os seus desejos pendem para o pecado. O homem sozinho jamais poderá buscar a Deus. A refutação. Tal ideia é pelagianismo puro e simples. Embora pretenda tornar os homens livres, ela os torna ladrões de honra de Deus. Ela conflita com o coerente ensinamento do Evangelho, que retira do homem todo motivo de vanglória e atribui todo o mérito deste benefício somente à graça de Deus. Ela é também contrária ao testemunho do apóstolo. É Deus quem também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 8. Mais uma vez, ele refutando, utilizando como base aquilo que sempre foi refutado, como o pelagianismo, né? O pelagianismo do qual sempre deu ênfase a essa liberdade humana. Continuou a ser refutado ali praticamente 1.200 anos após essa doutrina ter feito parte dos movimentos daquela época. Ainda ela é mais presente do que nós imaginamos. Nós sabemos que é Deus quem escolheu salvar. Todos nós estávamos caminhando rumo a um abismo. Toda a humanidade estava morta em seus delitos e pecados. E Deus escolhe salvar dessa matéria completamente informe. Deus traz vida. É assim que Deus age para salvar os seus eleitos, manifestando o seu amor mediante a cruz do Calvário, enviando o Espírito Santo ao coração de todos aqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Não por mérito, não por obras, mas sim pela sua imensurável graça, pelo seu misericordioso amor. Lembre-se, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Graça é o favor imerecido e misericórdia é não receber aquilo que eu deveria receber. Então, a graça eu ganho algo que eu não merecia, a misericórdia eu deixo de receber aquilo que eu merecia. Eu merecia a punição eterna, mas Deus me entregou a salvação eterna por intermédio de Cristo. Isso é o centro do Evangelho, é isso que Cristo veio fazer na terra. Salvar. Erro de número 3. Os crentes verdadeiros, verdadeiramente regenerados, não apenas podem cair completa e definitivamente da fé justificadora, e também da graça e da salvação, como de fato não raramente caem e se perdem eternamente. Observe que aqui ele afirma um verdadeiro crente, um daqueles que Cristo efetivamente morreu na cruz do Calvário, a ponto dele se perder. Então, como se o sangue de Cristo não fosse suficiente para sustentá-lo e mantê-lo. Observe que a obra de regeneração não parte do pressuposto de um homem ser regenerado porque agora ele obteve conhecimento, e sim porque o Espírito habitou dentro do coração e trouxe vida aonde estava morto, iluminou aquilo que estava habitando completamente em trevas. A refutação. Essa opinião anula a graça da justificação e da regeneração e da sua contínua preservação por meio de Cristo. E contraria as palavras claras do apóstolo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, verso 8 e 9. Contraria também o apóstolo João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Continua dizendo, e contraria também as palavras de Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
João 10, verso 28 e 29. Mais uma vez este verso. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Essas são as ovelhas de Cristo, aqueles do quais ele comprou pelo seu precioso sangue, do qual nada poderá tirar das suas mãos. Estão conseguindo compreender do que se trata esses princípios elementares aqui da fé cristã? Quando nós não temos confiança nessa salvação, naturalmente nós estamos depositando a confiança na nossa força. Quando conhecermos verdadeiramente, quando fomos iluminados com o Santo Espírito, nós teremos essas convicções, mesmo porque nós seremos regenerados e transformados, de forma que agora nosso entendimento, para não colocar visão como algo místico, nosso entendimento partirá de pressupostos que nós não tínhamos. Partirá dessa nova natureza, dessa natureza do qual foi de fato transformada. Nós não seremos mais conduzidos pelo medo, pela ganância e pelo benefício. Medo, muitas vezes, onde o homem é aprisionado, porque se eu não fizer eu serei condenado. A ganância, onde se eu faço algo certo eu ganho mais. Ou também pelo seu próprio benefício, né? Ele faz tudo em torno de si mesmo. Nós seremos conduzidos de maneira agora pelo amor, pela generosidade e por uma missão. Essa é a natureza do qual é completamente transformada pelo Divino Espírito Santo. O erro de número 4 aponta: crentes verdadeiramente regenerados podem cometer o pecado que leva à morte, isto é, o pecado contra o Espírito Santo. Lembre-se do que as Sagradas Escrituras apontam sempre quando tiverem esse tipo de erros e argumentações ditas por outras pessoas, para que vocês possam explicar sempre as razões da sua fé. Erro de número 4. A refutação é dessa forma. O mesmo apóstolo João, depois de haver falado daqueles que cometem o pecado que leva à morte e de proibir que se ore por eles. 1 João, capítulo 5, verso 16 e 17. Se alguém vir um irmão cometer o pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. Olha o que diz aqui. Acrescenta imediatamente no verso 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não toca. Mais uma vez, 1 João capítulo 5, verso 18. Grave muito bem esse verso. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus protege e os malignos não toca. Então nós podemos ver que nesse tipo específico de pecado, aquele que Deus o guarda, o maligno jamais poderá tocá-lo. Então, esse apontamento é completamente refutado. Observe que nós não deixamos de pecar porque nós somos bons. Nós deixamos de pecar justamente por conta exclusiva do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo é o que opera no nosso coração, o desejo de realizar a vontade de Deus, de manifestarmos a generosidade diante da imensurável graça que nos alcança. Erro de número 5. Sem uma revelação especial, jamais podemos ter nesta vida a certeza da perseverança futura. Observe este erro, ele é muito sutil. Sem uma revelação especial, jamais podemos ter nesta vida a certeza da perseverança futura. Observe a refutação, que também é muito clara. Essa doutrina arranca nesta vida a segurança consoladora dos verdadeiros crentes e introduz novamente na igreja as dúvidas dos seguidores do Papa. As Sagradas Escrituras, no entanto, deduzem sempre da certeza e não de uma revelação extraordinária e especial, mas das marcas peculiares dos filhos de Deus e das inabaláveis promessas de Deus. Assim o apóstolo Paulo declara especialmente
que nada em toda a criação poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, verso 39. E João escreve: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, conforme está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 24. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. A confiança não vem meramente de uma revelação especial, mas sim da certeza que nos é esculpida por intermédio do Espírito Santo, que nós vemos manifesta e declaradamente por intermédio das Sagradas Escrituras, as Escrituras que nos convenceram do pecado, as Escrituras que nos trazem iluminação acerca de quem nós somos. Nós nos tornamos completamente submissos a ela e agora nos curvamos de maneira completamente integral. Eu ia fazer até o 5, mas acho que a gente consegue ir até o 9. Perfeito? Então vamos continuar. O erro de número 6. Pois pela sua natureza, a doutrina da certeza da perseverança e da salvação causa falsa segurança e é prejudicial à piedade, à moral, à oração e a todos os outros santos exercícios. Antes, pelo contrário, é louvável duvidar dessa certeza. Olha que absurdo. Esse erro aponta justamente para a força humana. A força humana justamente de manter-se completamente puro, do homem conseguir ali ser diligente. Observe que tudo flui de Deus, conforme está aqui na refutação. Esse erro desconhece o poder eficaz da graça de Deus e a operação do Espírito Santo que habita em nós. Ele contradiz o apóstolo João, que ensinou o oposto com essas palavras explícitas. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Além disso, esse erro é refutado pelo exemplo dos santos, tanto no Velho quanto do Novo Testamento, que embora convictos da sua perseverança e salvação, não obstante, continuarem em oração e em outros exercícios de piedade. Observe que algumas pessoas olham e tentam colocar. As pessoas que creem no monergismo são indiferentes quanto à piedade, quanto à moral, quanto à oração, o que é um completo erro. Porque aqueles que creem justamente na força soberana do Senhor, agindo desde o princípio até o fim na salvação, eles são completamente devotos de oração, de piedade, de comportamentos que fluem da natureza divina que habita neles. Naturalmente, nós conheceremos a árvore pelos frutos. Então, nós poderemos observar se esse galho está ou não enxertado na videira verdadeira. Que vocês possam se examinar, verificar do que tem se tratado, de como você tem reconhecido Cristo na sua vida, como ele tem agido, e observar a sua dependência. Então, preste muita atenção também neste ponto. Observe que esses erros, eles podem passar muitas vezes por pequenos e sutis como que eu posso utilizar? Na verdade, eles passam por verdadeiras doutrinas, porque coloca o homem como protagonista, e o homem gosta de ser protagonista. Só que o evangelho humilha o ego humano. Ele fala que você não pode ser bom para ir até Deus. Ele fala que você é imprestável, que você é uma matéria informe e vazia, que você é um miserável, morto em seus delitos e pecados, que nós somos tolos, que somente o Espírito habitando em nós para que possamos ter vida. Ao passo que todos esses erros, eles
exaltam essa natureza humana, mostrando que ainda o homem pode chegar até Deus mesmo mediante a sua queda. O Espírito não precisa agir e sustentá-lo. O homem necessita também contribuir para isso. Não que o homem não tenha responsabilidade, mas todas as responsabilidades dos quais o homem se torna preponderante, parte do pressuposto do Espírito agindo nele, porque sozinho o homem é completamente irresponsável, principalmente quanto às coisas de Deus. Observe o erro de número 7. A fé daqueles que creram apenas por um tempo não difere da fé justificadora e salvadora, senão quanto à sua duração. A refutação diz: o próprio Cristo, em Mateus 13, capítulo 13, verso 20, diz: as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raiz profunda, não duram muito. Assim, os que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem cedo desanimam. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. As que caírem em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita 100 vezes mais. Observe que aqui vocês vão ver essas palavras que emanam justamente das Sagradas Escrituras, trazendo a parábola da semente, o lugar que ela cai. Então, pensem como as Sagradas Escrituras refutam todos esses erros. Nós não devemos olhar justamente para as nossas capacidades, nós devemos olhar única e exclusivamente para o que aponta as Sagradas Escrituras. De tal forma que também, em Lucas 8, 13 a 15, também reforça essa mesma parábola. E aponta toda a refutação desse erro 7 de maneira explícita. Além dessa duração, uma tripla diferença entre os que creem apenas por um momento e os verdadeiros crentes. Ele declara que aqueles que receberam a semente em solo rochoso e que esses a receberam em solo bom. Aqui aqueles que não possuem raízes, mas que esses possuem uma raiz bem firme. Que aqueles não possuem frutos, mas que esses o produzem em várias medidas, constantes e firmemente. O erro de número 8. Não é absurdo que alguém, tendo perdido a sua primeira regeneração, seja novamente, e até frequentemente, nascido de novo. Refutação. Essa doutrina nega que a semente de Deus, pela qual nascemos de novo, seja imperecível e contraria o testemunho do apóstolo Pedro, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Na versão transformadora diz: pois vocês nasceram de novo não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Esse é a tradução que talvez você consiga compreender do que se trata corruptível e incorruptível, embora sejam termos que acredito que sejam fáceis. Vocês devem sempre buscar as definições que são às vezes mais claras para que você entenda a essência da palavra. Erro de número 9. Cristo jamais orou em nenhuma parte para que os crentes perseverassem infalivelmente na fé. Olha esse erro. A refutação. Isso contradiz o próprio Cristo, que disse: eu, porém, roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Simão Pedro, do qual aconteceu conforme está descrito nas Sagradas Escrituras. Embora ele tenha negado Cristo 3 vezes, tenha sido chamado de Satanás, nós vemos depois o Espírito Santo operando no seu coração, fazendo com que ele fosse completamente transformado, regenerado, a sua vida sendo usada por Deus. Olha como diz, ainda na refutação. Também contraria o apóstolo João, a qual declara que Cristo não orou apenas pelos apóstolos, mas também por todos aqueles que viessem a crer pelas palavras deles, conforme a oração de João, capítulo 17.
Pai Santo, guarda-os em teu nome, e não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, dessa forma, nós concluímos todos os erros e terminamos dessa forma o Sínodo de Dort. A conclusão, ela é escrita, do qual eu irei ler de maneira integral, que vocês estejam bem atentos para essa conclusão. Esta é a declaração clara, simples e sincera da doutrina ortodoxa quanto aos 5 artigos da fé disputados nos Países Baixos. E esta é a rejeição dos erros pelas quais as igrejas foram perturbadas por algum tempo. O Sínodo julga que as presentes declarações e rejeições estão de acordo com a palavra de Deus e com as confissões das igrejas reformadas, tornando-se, por isso, evidente que alguns agiram de modo demasiado imprópria e contrária a toda a verdade, equidade e amor, desejando persuadir o povo do seguinte: primeiro, que as doutrinas das igrejas reformadas no tocante à predestinação e aos demais pontos relacionados a ela, por seu caráter e obediência, desviam os corações dos homens de toda a piedade e religião. Segundo ponto, que ela é um ópio para a carne, ministrado pelo diabo, bem como uma fortaleza para Satanás, onde a espreita de todos fere multidões e atinge mortalmente a muitos, com os dardos tanto do desespero quanto da falsa segurança. Observe o que esses pontos dizem, viu? Ponto de número 3, que faz de Deus o autor do pecado e um tirano injusto e hipócrita, e que nada é senão um renovado estoicismo, maniqueísmo, libertinismo e islamismo. Ponto 4, que leva à negligência espiritual, ao fazer as pessoas crerem que nada pode impedir a salvação dos eleitos, não importando como vivam, e que por essa causa eles podem cometer insegurança. Os crimes mais atrozes, por outro lado, ela nada pode fazer em favor da salvação dos reprovados, nem mesmo que eles tivessem realizado todas as obras dos santos. Ponto 5. Que a mesma doutrina ensina que Deus predestinou e criou a maior parte da humanidade para a condenação eterna, por um mero ato arbitrário da sua vontade, sem levar em consideração nenhum pecado. Ponto 6. Que nada da mesma maneira, porque a eleição é a fonte e a causa da fé e das obras. A reprovação é a causa da incredulidade e da impiedade. Ponto 7. Que muitos filhos inocentes de pais crentes são arrancados dos seios de suas mães e lançados de modo tirânico no inferno, de tal sorte que nem o sangue de Cristo, nem o batismo, nem as orações da igreja no ato do batismo lhes podem ser de qualquer proveito. Esses pontos são os 7 pontos, e continua ele terminando a conclusão. E ainda há muitos outros ensinamentos desse tipo que as igrejas reformadas não apenas não confessam, mas que até mesmo detestam de todo o coração. Este Sínodo de Dort, portanto, conclama em nome do Senhor a todos quanto piedosamente invocam o nosso Salvador Jesus Cristo, que não julguem a fé das igrejas reformadas a partir das calúnias juntadas daqui e dali, nem tampouco pelas declarações pessoais de alguns mestres, modernos ou antigos, muitas vezes citados em má fé, ou tirados do contexto e explicados de modo contrário ao seu verdadeiro sentido. Mas deve-se julgar a fé das igrejas reformadas pelas confissões públicas dessas igrejas e pela presente explanação da doutrina ortodoxa, confirmada pelo consenso unânime e individual dos membros de todo o sínodo. Além disso, o sínodo adverte aos próprios caluniadores que considerem quão severo é o julgamento de Deus, que aguarda os que dão falso testemunho contra as igrejas e suas confissões, que conturba a consciência dos fracos e que tentam colocar sob suspeita, aos olhos de muitos, a comunidade dos verdadeiros crentes. Finalmente, este sínodo exorta a todos os coministros do Evangelho de Cristo a se conduzirem em santo temor e reverência diante de Deus, quanto a liderarem com esta doutrina em escolas e igrejas, que ao ensiná-la, tanto pela palavra falada quanto escrita, devem procurar a glória do nome de Deus, a santidade de vida e a consolação das almas aflitas. Seus pensamentos e palavras sobre a doutrina devem estar em concordância com as Escrituras, segundo a analogia da fé, e devem se abster de usar toda
todas aquelas expressões que ultrapassam os limites do verdadeiro sentido das Escrituras, para não dar aos frívolos sofistas uma oportunidade de caluniar ou zombar da doutrina das igrejas reformadas. Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está assentado à destra do Pai e concede os seus dons aos homens, nos santifique na verdade, e que ela traga a verdade os que dela se desviaram, que silencie os caluniadores da sã doutrina e supra os fiéis ministros de sua palavra, com espírito de sabedoria e discernimento, para que tudo aquilo que falarem seja para a glória de Deus e edificação de seus ouvintes. Amém. Assim nós terminamos mais um ponto fundamental e elementar da fé protestante. Nós terminamos já, então, em menos de um ano, todas as 3 formas de unidade. Amanhã nós teremos novidades. Já tenho planejado aqui, então não percam. Nós continuaremos ainda a meditar justamente nesses princípios que são elementares para a edificação da nossa fé. Que Deus nos direcione, que o nome do Senhor seja louvado. Então, creio que vocês que acompanharam puderam ter um grande crescimento por intermédio do conhecimento do que as Sagradas Escrituras apontam, sabendo que todos esses documentos, eles são escritos sim por homens, eles podem ser de fato falíveis, mas contudo nós vemos ali segurança, porque eles emanam justamente do que as Sagradas Escrituras dizem, e eles refutam todos esses erros que têm sido objeto de destruição da nossa sociedade e do corpo cristão. Que Deus seja glorificado. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Os 4 capítulos que começam no capítulo 58 e vamos até o 61. Então nós terminamos em 19 dias os cânones de Dort e agora seguiremos. Aqui vai tratar acerca da adoração, as adorações que partiam de maneira, por vezes, completamente deturpada e, por vezes, com um reverente amor. Começa no verso 1. Grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Verso 2. Manifesta a aparência do homem completamente corrompido. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter o prazer em aprender a meu respeito. Agem com a nação como nação justa, que jamais abandonaria as leis de Deus. E pedem que eu atue em favor deles. E fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Nós vemos agora a causa nesse verso, a partir dessa etapa do verso 3. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo, é porque jejum para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem de pano de sacos e cobrem de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? É este tipo de jejum que desejo. Aquele já vai direto para o alvo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes dos que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então nós vemos, de certa forma, todo o sentido da verdadeira e falsa adoração manifesta pelo poder de Deus. Observe que nós vemos esses apontamentos, dentre eles essa adoração falsa que partem de pessoas completamente profanas, que honram Deus de maneira falsa, conforme é mencionado aqui. As advertências contra o pecado mencionadas no capítulo 59. Ele diz,
a partir do primeiro verso. Ouçam o braço do Senhor, não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram só maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados ele se afastou, e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras, e a sua boca transborda de corrupção. Esses são os homens distantes de Deus. Que nós possamos ler as Sagradas Escrituras de maneira integral e compreendermos do que se trata. Que nós não encontremos méritos em nós mesmos, mas possamos nos refugiar justamente e única e exclusivamente em Cristo. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão luz ao pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morrerá. Quem neles pisar fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupas, e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo que faz é cheio de pecado, e a violência é a sua marca. Observe que essa é a natureza humana completamente corrompida, morta em seus delitos e pecados. Verso 7 diz: seus pés correm para fazer o mal, se apressam em cometer homicídio, pensam somente em pecar, por onde passam deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar a paz, não entendem o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos, e quem os segue não sabe o que faz. Continua ainda dizendo uma série de questões. Ele ainda põe, verso 12, nossos pecados estão amontoados diante de Deus, que testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores, sabemos que nos rebelamos, negamos o Senhor, demos as costas para o nosso Deus, sabemos que fomos injustos e opressores, planejamos cada uma de nossas mentiras. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas. A honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. Mais uma vez, verso 15. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Ele termina este capítulo dizendo, verso 20, o Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. Esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor. Aqui nós vemos a aliança clara de Deus com o homem, escolhendo salvar o homem dos seus pecados. Nós não somos salvos mediante aquilo que nós fazemos, nós somos salvos mediante aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Cristo não morreu para nos possibilitar a salvação, mas para efetivamente salvar. Nós vemos um povo completamente corrompido, um povo que vivia de maneira completamente deturpada, contudo, a Sagrada Escritura nos apontam a realidade da salvação que emana de Cristo Jesus. Que vocês possam render glórias a Deus que escolheu nos salvar. Nós vemos esses versos que foram escritos cerca de 750 anos antes de Cristo, ou então praticamente quase 3.000 anos atrás, o homem completamente pecador, e depois vindo nosso efetivo Salvador, nos resgatando do aprisionamento do pecado. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor e não nos curvarmos diante das sutilezas armas diabólicas que relativizam a sua soberana palavra. Capítulo 60, nós vemos aqui Jerusalém como preponderante. No verso 1 ele começa, levante-se Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos o vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobre as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz e os reis verão o seu resplendor. Lembre-se depois Jesus falando que ninguém acende um lampião como se fosse colocaria debaixo da cama. Nós somos luz do mundo, sal na terra. Nós somos regenerados e transformados para glorificarmos o nome de Deus. Que a nossa luz brilhe mediante as trevas e que nós não sejamos arrogantes e valorizemos
nossos sensos, nossos egos, nossas vaidades, que nós possamos render glória somente a Cristo, porque nós fomos regenerados não porque nós quisemos, mas porque Deus quis. Nós o amamos porque Ele antes nos amou. Mas nós, claro que existe uma resposta, mas essa resposta é fruto da operação do Espírito Santo em nosso coração, circuncidando o nosso coração de fato, transformando nosso coração que era de pedra, agora num coração de carne. Leiam de maneira integral este capítulo e vocês verão coisas maravilhosas. Olha a partir do verso 16. Reis poderosos e grandes nações atenderão todas as suas necessidades, como se fosse uma criança, amamentado por uma rainha. Você saberá, enfim, que eu, Senhor, sou seu Salvador e seu Redentor, o poderoso Israel. Trocarei seu bronze por ouro, seu ferro por prata, sua madeira por bronze, suas pedras por ferro. A paz será seu líder e a justiça seu governante. Jesus é o quê? Nosso grande conselheiro, o príncipe da paz. Verso 18. A violência desaparecerá de sua terra, e a desolação e destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será sua luz eterna, seu Deus será sua glória. Seu sol nunca se porá, sua lua nunca deixará de brilhar. Pois o Senhor será sua luz eterna. Seus dias de lamento chegarão ao fim. Todo o seu povo será justo. Possuirão a terra para sempre. Pois eu os plantarei ali com as próprias mãos, para manifestar minha glória. A menor família se tornará 1000 pessoas, e o grupo mais minúsculo uma nação poderosa. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso. Nós vemos aqui uma promessa escatológica. Tudo que está apontando justamente para a eternidade. O capítulo 61, o último de hoje, começa da seguinte forma. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Mateus 11, 28, não se esqueça. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diz assim, verso 2. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, e é o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Observe que, embora escrito por Isaías, nós vemos justamente aqui a obra gloriosa de Cristo sendo manifesta. 750 anos. Aqui provavelmente já tinha uns 710, exatamente no termo quanto foi Cristo, mas não importa, imagina que foram anos e anos até que viesse essa promessa. Mas sempre foi dito que o reino dos céus está próximo, que possamos compreender do que se trata isso. Continua dizendo ainda a partir do verso 6. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente, farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como um noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. Será como o jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte. Primavera, do qual nós podemos desfrutar agora. Nós vemos que no tempo certo as flores desabrocham. Talvez você deva estar por aí vendo os ipês amarelos que têm embelezado a cidade, mas as suas flores, ainda que durem um breve tempo, são mais do que suficiente para trazer a beleza aos nossos olhos e a esperança de que dia após dia, ainda que não tenham flores,
ela há de florescer no tempo exato. É assim que nós devemos olhar para a nossa fé, é assim que nós devemos olhar para Cristo Jesus, que no momento oportuno e certo, Ele agirá e nos livrará das opressões que nós temos vivido, e que Deus possa continuar nos guiando em sabedoria e em verdade. Que Deus seja louvado e glorificado. Essa era a live de hoje. Amanhã nós continuaremos do capítulo 62 ao 65. Então, próximos ao fim de Isaías. Continuaremos dia após dia, se assim Deus permitir. Hoje é o dia do Senhor, que nós possamos nos reunir em igrejas, como igreja, que você frequente uma igreja bíblica, que você frequente uma igreja que a palavra de Deus é o centro, que o nome do Senhor é glorificado, que você possa, nessa manhã, à tarde, viver justamente essa unidade, a comunhão, o meio do qual o Senhor estabeleceu para que o nome dele seja glorificado. Perfeito? Cristo morreu pelas nossas vidas, que possamos todos os dias nos arrependermos e crermos que Ele é nosso suficiente Salvador. Que Deus seja glorificado. Hoje, para quem estará lá conosco, na Avenida dos Bandeirantes, 1440, às 9h30, para tomar um café da manhã conosco, se você quiser levar algum alimento para que possa compartilhar com os irmãos, estaremos lá para a honra e glória do Senhor. Que Deus seja sempre o alvo. Perfeito? Deus abençoe. Eu gostaria de terminar fazendo uma oração, então, se vocês tiverem causas de oração, coloquem aqui as razões, as causas. Talvez você esteja com algum tipo de problema, coloque aqui. Eu não irei orar simplesmente por você, irei orar com você. Enquanto eu oro, eu gostaria que você orasse também, que você também possa orar pela igreja, do qual eu pastoreio, pelas vidas que estão ali, para que Deus traga mais pessoas sedentas pela sua verdade, pela sua palavra. Ore pela minha família, ore pela minha saúde, ore pela saúde dos meus filhos, ore por entendimento, por maturidade, ore pelo nosso governo, ore pelas nações. Quais mais causas vocês têm? Ore pela vida de alguns irmãos que têm passado momentos de dificuldade financeira, pessoas que estão passando aqui, colhendo frutos dos seus erros, dos seus pecados, que Deus converta esses corações. Pessoas aqui pedindo para que ore, a Iá está pedindo para que ore para o marido, para que possa perdoar os familiares. Oremos também para que Deus opere neste coração, né? E é muito interessante, não sei a condição do seu marido, mas se nós formos ali em Mateus 6,14, que fala justamente que aquele que não perdoa não é perdoado. Nós pensamos que as coisas de Deus não são condicionais, mas são, porque aquele que perdoa justamente compreendeu do que se trata esse verdadeiro perdão. Então que Deus possa operar no coração do seu marido e trazer, iluminar o seu entendimento. O Gandhi falou acerca de 3 amigos que estão se separando. Olha que triste, olha que triste. E observe que nós estamos falando aqui de pessoas que nós não sabemos, né, quais são as suas reais condições, mas dentro das igrejas também existem milhares de casais se separando. Eu sou advogado, o mesmo índice de divórcios que existe no meio secular existe também dentro da igreja. Isso mostra que nosso cristianismo é completamente superficial, porque a Bíblia é muito clara e fala que aquilo que Deus uniu, que Ele não separe. E um homem e uma mulher de Deus não vivem no pecado. Então a única coisa que poderia nos afastar é justamente o pecado tomando conta de nossas vidas, cometendo adultérios, cometendo coisas que são destrutivas, e que isso não ocorra mais. Olha que triste, né? E que bom, glória a Deus. É isso mesmo. Exatamente, essas situações visam nos enfraquecer, mas nós cremos que Deus há de sustentar, Deus há de
de fazer com que ele permaneça firme, que Deus tenha misericórdia e possa gerar perdão no coração dele. Perfeito? Então vamos orar, vamos orar. Senhor, Tu sabes as razões das nossas aflições. Tu és Deus, nosso Pai soberano, Criador dos céus e da terra. Tu nos criastes e tudo o que acontece está no seu devido controle. Ainda que nós não conseguimos compreender as razões, Pai, nós cremos que nada foge do Teu soberano controle e do Seu imensurável amor. Nós somos responsáveis pelos nossos erros, pelas nossas mazelas, e ainda assim o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Nós pedimos, Pai, ainda que derrame mais sobre nós, Pai. Nós não aceitamos vivermos escravos do pecado, nós pedimos uma libertação, Pai. Libertação daquilo que tem nos aprisionado, dos nossos desejos ruins, das nossas vontades, das coisas que aparentam ser banais para muitos, mas que diante de Ti afetam a Tua santidade. Que nós não pecamos contra Ti. Senhor, gere todas essas petições do quais nós abordamos aqui, famílias que estão sendo destruídas pelo poder do pecado. Não permita, Pai, que famílias sejam destruídas, que o Senhor opere naqueles corações, que o Senhor tenha misericórdia. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia, para a honra e glória do Seu nome. Nós clamamos por perdão, para que o perdão seja gerado em nosso coração. Nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pela Tua igreja, pelos Teus filhos, os guarde, Pai. Nós sabemos que nós temos vivido tempos difíceis, onde a fé tem sido banalizada, a fé tem sido vendida a cada esquina. E que o Senhor opere, Pai, de maneira que sejam despertos, os perdoe e nos perdoe, Pai. Que sejamos luz em meio às trevas, que possamos ser acesos pelo Teu Divino Espírito Santo para que possamos iluminar aqueles que ainda se encontram em escuridão. E que sejamos de fato iluminados e não apenas uma iluminação própria. Que possamos reconhecer quem Tu és e o Teu imensurável amor sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de glorificar Teu santo nome. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te agradecemos em todas as situações, pois sabemos que o Senhor sempre será bom, porque Tu és bom, Tu és a bondade, Tu és o amor, que não há mal nenhum em Ti. Muito pelo contrário, nós somos criaturas repugnantes e ainda assim o Senhor escolheu nos amar. E nós pedimos que o Teu amor não se afaste de nós. Pedimos pelas nossas famílias, que o Senhor continue a guardar nossos familiares, nossos amigos, guardando os nossos corações, guardando os corações deles, que haja harmonia nos lares, que haja a Sua palavra nos nossos lares. Senhor, traga o resgate pela soberania da Sua palavra, assim como o Senhor fizeste com Esdras e Neemias, que a Sua palavra volte a se tornar preponderante, o alicerce e o fundamento para as nossas vidas. Que Teu Santo Espírito gere um renovo, que o Teu Santo Espírito gere transformação. Te agradecemos e sabemos que assim é o Seu desejo. E nós aguardamos o Teu devido tempo. Opere em nós, Pai. Nós Te pedimos perdão e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que o Teu nome seja eternamente glorificado em nós e através de nós. É assim que eu oro por cada uma dessas pessoas que estão aqui, que passarão por aqui, e por todos aqueles, Pai, que não podem ainda Te escutar. Nos use e nos capacite para que a Sua palavra seja proclamada. Nós Te agradecemos, Senhor. Conforme o Senhor nos orienta. Em nome de Teu Filho que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. 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 Que Deus seja glorificado. Que Deus seja louvado. Tamo junto. Compartilhe com mais de pessoas essa live. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui para mais um dia para honra e glória do Seu nome. Leiam as Sagradas Escrituras, meditem, que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da sua vida. Espero vocês hoje. Bruna, Lili, faz tempo que não aparece. Ela congrega na presbiteriana ali de Pinheiros. Apareçam, deixa eu ver quem mais. A Pamela também, que sempre está ali conosco. Tem mais pessoas que não estão aqui de manhã hoje ainda, mas sempre estão. Vocês que são de São Paulo, fica aqui meu convite
para que esteja conosco. E não sei qual igreja você congrega, mas também se quiserem um dia nos visitar, levar seu marido, para que possamos conversar. A Márcia, deixa eu ver quem mais aqui, a Silvia também, que sempre está aqui. Tem pessoas que também são de São Paulo, né? A Silvia, que salvo engano, ela não é do Brasil até. Então que Deus seja louvado, que possamos estar juntos e unidos em Cristo Jesus. Que o nome de Deus seja louvado e exaltado sempre. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, fui!